de vir embora, a minha família passava por uma crise financeira muito grande e eu não tinha como morar em um apartamento, dividir aluguel, nada disso. Então eu vim morar em um pensionato. No início eu morava em um pensionato, estudava, trabalhava, mas também não estava dando conta de pagar o pensionato, que era aqui no Politeama e era muito caro. E aí eu fui morar na residência dos estudantes de Xique-Xique. Eram 42 pessoas, um banheiro para 42 pessoas. Eu passei 6 meses mais ou menos dormindo num colchão no chão, porque não tinha cama. E se eu quisesse estudar, e se eu quisesse estar aqui, tinha que ser dessa maneira. Mas para mim, eu tinha um sonho, né? Meu sonho era ir embora e fazer alguma coisa que eu ia ainda escolher o que fosse, mas eu tinha certeza que eu queria ser alguém, ó, que sonho geral, né? Eu queria ir embora, ser alguém, ser feliz, né? Eu tinha isso na minha mente, era a minha meta, era meu objetivo, era esse. Mas tudo com muito sacrifício, né? Estudando, dividindo. Imagine você, eu só tenho uma irmã que está aqui também. Tinha meu quarto, uma suíte, morando com meus avós. Meus pais são separados, mas minha mãe morava com a gente. Então, uma vida toda organizada e você se encontrar com 42 pessoas diferentes, dividindo um banheiro, comendo o que dava para comer. Enfim, era uma vida difícil de sacrifícios. E eu tinha esse sonho. Ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu conheci meu atual esposo. Já começamos a namorar ali aos 18 anos mais ou menos. E ele se formou primeiro que eu. Eu entrei para a faculdade de jornalismo e ele, com uns 2 anos mais ou menos, terminou a administração e eu continuei na faculdade. Falávamos em casar, em ficar juntos, mas não tínhamos aquele plano concreto, sabe? A gente vai viver de tal maneira, vai... Não, a gente falava em casar, mas não tinha nada certo. Com o passar do tempo, eu já trabalhava, tinha um emprego bom, estável. A gente começou a planejar se casar, em 2004. Como a família dele é de político, ele decidiu que ia ser candidato. E ele foi ser candidato. E ele ganhou. E quando ele ganhou, eu falei, meu Deus, minha vida está acabada, né? Porque o que é que eu vou fazer? Eu me formei, combinamos de casar esse ano, eu estou trabalhando e ele vai embora. E aí, nesse momento, eu precisei fazer uma escolha. E eu escolhi, claro, pelo amor da minha vida. Me julguem, mas eu escolhi pelo amor da minha vida. Eu falei, não, eu quero uma família e eu vou embora. E lá eu vou ver o que é que eu faço, né, com a minha profissão, e eu vou ver o que é que acontece. E paguei pra ver. E fui embora. E fui morar com ele. E naquele início de relacionamento, naquele início de nova vida, no interior, há 15 anos atrás, na área de jornalismo não se tinha muito o que fazer. Né? Eu, esposa do prefeito, não podia trabalhar na prefeitura. O que é que ia acontecer? Enfim, comecei a entrar em uma crise existencial profunda. Porque, assim como o Lizzy citou, né, a gente fica meio que sombra e a gente não se encontra naquilo ali. E eu não via, dentro do meu projeto de vida, que era ganhar o mundo e ser feliz, uma alternativa. Porque se eu queria ganhar o mundo e ser feliz e estar ali naquele momento daquela forma, eu não estava ganhando o mundo sendo feliz, eu estava acompanhando o sonho dele, que não era o sonho meu. Então, assim, eu não pensei, eu quero casar com fulano que um dia será um político. Não, eu queria casar com ele, apenas ele, e acabou. E aí comecei a entrar naquela crise de, meu Deus, aqui tá muito ruim, o que é que eu vou fazer? Inventava alguma coisa, fazia outra, mas não era o que eu queria. Nesse início de casamento, nós já estávamos casados, decidimos ter uma filha. E tivemos. Minha linda que está aqui sentada comigo, aqui na frente, né? Levanta pro povo ver essa menina. Ela tem um canal, gente, mas ela é tímida, né? Né, Maria? Enfim, tivemos nossa primeira filha. E quando eu engravidei, ali naquele momento, eu comecei a ser procurada por várias mulheres que também estavam gestantes. E essas mulheres me procuravam para pedir mesmo, né, uma questão assistencialista. E aquilo me incomodava, porque eu achava muito estranho apenas dar por dar, de forma assistencial mesmo. E aí eu sentei, naquela época muito difícil também, porque a internet estava engatinhando, não era todo mundo que tinha, mas a gente tinha um computador, dava para fazer pesquisa, mas nada comparado ao que é hoje, né? Ainda era de escada, que a gente ia depois de meia-noite lá para economizar. E aí eu comecei a fazer pesquisas, né, de como eu poderia trabalhar com essas gestantes. Sentei, pesquisei e criei um projeto que eu pudesse, além de fornecer para elas o que elas precisavam materialmente mesmo,
um outro tipo de assistência, que seria uma assistência médica, uma assistência psicológica, que elas pudessem frequentar o posto de saúde, ter acesso a um pré-natal digno, a fazer seus exames, a terem palestras sobre aleitamento, sobre primeiros socorros, sobre a higiene do bebê, a higiene delas, né, o autocuidado. E assim eu fiz. Sentei, fiz esse projeto, apresentei a meu marido apresentou o projeto foi votado, virou lei, funciona até hoje. E ali, naquele momento, na minha cabeça, assim, eu fiz um projeto, estava ajudando as pessoas, não era só dar um kit, eu estava realmente ajudando as pessoas, mas não era o que eu queria. Porque eu queria ganhar o mundo e ser feliz, né? Ó a dimensão de ganhar o mundo e ser feliz. E aí, minha filha nasceu, eu fazia as entregas pessoalmente, eu estudava, eu dava palestra com as enfermeiras, eu estava muito envolvida e muito engajada, mas não era ainda a minha vida, era a vida dele. Por mais que eu fizesse, eu não me sentia participante daquilo tudo. Eu fazia, mas era ele, era a vida dele. Minha filha, eu passei aquela fase, né, de amamentação em casa, enfim. E eu acho que com a maternidade as pessoas acabaram me olhando de uma maneira diferente e vendo ali uma mãe, alguém que tinha mais credibilidade, né? Naquela época eu tinha 24 anos, 25 anos. E aí quando ela nasceu, já tinha 26. A maternidade traz, né, esse caráter de seriedade, de postura pra gente. E aí eu comecei a ser procurada pelas pessoas para conversar, para desabafar, para dizerem o que estava acontecendo, para falar de um problema da cidade mesmo, para eu intervir. Enfim, eu comecei a ouvir as pessoas das mais diversas formas que vocês possam imaginar. Desde um pedido a um desabafo mesmo, uma separação, uma crise, um problema com o filho. Eu comecei a notar que as pessoas gostavam de vir até mim, se reportar até mim e falarem sobre suas vidas. E eu comecei a notar que eu gostava daquilo. Naquele momento ali, eram conselhos, tá? Eu não era psicóloga, eu aconselhava. E eu comecei a notar que eu gostava muito. Aí veio aquele gatilho, né? Eu falei, gente, é isso. Eu gosto de gente. Eu vou fazer psicologia. Eu vou embora. Eu vou fazer psicologia. Eu vou chamar Reinaldo, vou conversar e eu vou embora. Eu vou viver minha vida e vamos ver como é que a gente vai se organizar. Como é que a gente vai, como diz aqui em Salvador, organizar o baba, né? E assim fiz. Chamei, conversei, ele sempre me apoiou muito e eu achei que ia ser fácil. E não foi fácil, não. E aí, mais uma vez, eu tive que fazer uma escolha, né? Só que ali, mais segura, mãe, com a criança, já com casamento, eu tive mais uma vez que escolher e escolhi. Vim para Salvador e a gente ia se dividir, né? Ele vinha, eu ia, deixava às vezes minha filha, minha mãe ia, e foi muito difícil porque eu entrei em outras crises existenciais. Porque eu achei que no momento que eu estivesse na faculdade, eu ia ter encontrado o meu objetivo, meu propósito de vida, que era ser feliz, né? E ganhar o mundo. Só que eu vi que... Gente, faltam 5 minutos, eu não estou nem na metade da história. E aí, eu precisava deixar minha filha lá para poder vir estudar aqui. Isso me martirizava de uma maneira que vocês não têm noção. E eu fui para terapia. Porque eu deixava ela lá e eu me sentia culpada. E quando eu trazia, eu ficava com pena porque ela ficava longe do pai. E era aquela vida, aquela loucura, estudando aqui, o pai lá, e a gente ia e vinha, enfim. Quando ela completou 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a me engajar mais na faculdade, participar de voluntariados, de projetos da faculdade com relação a estágio, enfim, e precisei deixar ela numa creche. Quando eu precisei deixar ela numa creche, eu fui pesquisar, né, as creches, fui observar como era esse cuidado, não entendia muito do universo infantil, e aí fui estudar, me aproximei mais da faculdade, da área de infância e adolescência, me apaixonei, fui estudar desenvolvimento infantil, comecei a pesquisar. E aí veio outro estalo, outro gatilho. Eu falei, é disso que a cidade precisa. Porque eu me sentia tão bem em deixar minha filha em um lugar seguro, e entender que ela ia ter um desenvolvimento, e entender que ela não ia ser só cuidada, não ia ter um cuidado só de tomar banho, ter uma troca, não. Ela estaria ali, ela ia receber cuidados, tanto físicos quanto pedagógicos. E aí eu tive a ideia de montar e de fazer um projeto de creches. Visitei várias creches particulares, formei um kit, sentei com a diretora da escola dela, sentei com a coordenadora pedagógica,
Fiz o projeto, levei para meu marido e mostrei. Ele falou, o que é que você inventou agora? Era um projeto de creches. Esse ano era 2007. Não existiam essas creches que hoje existem, que são padrões. Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer, que elas são creches modelos do governo federal. Então, depois de algum tempo, o governo lançou esse modelo de creches, mas na época não existia. E esse projeto não foi pensando em nada direcionado à política, não. Foi pensando mesmo no bem-estar das crianças. Eu comecei a me aproximar muito desse mundo. E aí eu levei, ele abraçou, estudou também, desenhou o projeto físico, contratamos uma equipe, montamos e inauguramos a primeira creche. Padrão de creche particular, claro, adaptada à realidade do nosso município, que é um município no sertão da Bahia, né? Fica a 8 horas daqui, quase 600 quilômetros. E quando saímos, nós tínhamos 5 creches. 5 creches, quase 1.500 crianças atendidas, 200 empregos diretos. E para mim eu ainda não estava satisfeita. Aquilo não era a minha vida. Eu estava vivendo a vida dele. Eu não tinha dimensão. Eu tinha alegria em ver tudo aquilo, entende? Mas não era a minha vida. Era a vida dele. Na minha cabeça funcionava assim. Eu quero ser feliz e eu quero ganhar o mundo. E ali ainda não era a minha felicidade. Ainda não era o mundo que eu queria. E aí nós saímos, foi o ano de 2012, viemos para Salvador, terminei a faculdade, fui me dedicar aos meus cursos, a área mais de infância e adolescência. Pensei, pronto, agora eu vou viver a minha vida. Eu agora vou ser feliz, porque eu vou me dedicar, eu vou ter meu consultório, meus pacientes, eu vou fazer a minha vida. E assim, nesse momento eu queria fazer uma reflexão com vocês, que como algumas pessoas já falaram aqui, a gente cresce pensando em um padrão de felicidade que é imposto a nós. A mulher até os 30, ela tem que já ser uma profissional de sucesso, uma mulher que ela seja já casada, que ela tenha filhos, porque até 35 anos ela tem que ter, porque depois dos 35 ela é velha, e ela tem que dar conta do trabalho, de casa, dos filhos e ser gostosa. Porque se ela for feia e mal cuidada, o marido deixa por causa de outra, não é assim? É ou não é assim? É assim. A gente cresce com essa ideia e a gente desenvolve essa crença na nossa cabeça. Então, se a gente foge desse padrão e se a gente tenta ser diferente, a gente está longe da felicidade. Se eu opto por deixar tudo e morar lá no Capão, eu estou errada. E se eu opto por ser uma empresária de sucesso e ir embora para os Estados Unidos e decido não ter filho, eu também estou errada. Então, gente, não existe padrão de felicidade. A felicidade é o que se encaixa melhor no meu propósito, no meu projeto de vida. Só que ali eu não tinha autoconhecimento suficiente. Eu achava que a minha vida, assim, ia se resolver aqui, eu terminando a faculdade e me dedicando a um consultório particular. Chegou ao fim, mas a minha história não chegou e eu vou roubar 2 minutos, por favor. E aí, mais uma vez, passamos 4 anos aqui, meu marido olhou para mim e falou, olha, eu não tenho pretensão de voltar para o interior, vamos organizar nossa vida. E eu, crente, né, que nossa vida agora está bem enraizada aqui, vou me realizar, vou ser feliz. Meu marido vira para mim e diz, olha, a gente vai embora. Eu já tinha montado meu consultório, feito todo o investimento possível, todo o dinheiro que eu tinha juntado eu botei no consultório. Estava engatinhando a passos pequenos, mas eu disse, olha, eu tenho uma filha. Eu sou psicóloga, eu posso me reinventar no interior e eu vou embora. Na minha vida, a prioridade sempre foi minha família. Sempre. E até hoje é minha família. Então, eu acompanhei. E fui embora mais uma vez. Passou a efervescência da eleição, toda aquela agitação, o professor conhece como é. Quando a poeira baixou, eu falei, meu Deus do céu, o que é que agora eu vou fazer aqui? A mesma coisa, gente. As histórias se repetem. Enquanto você não se conhece, enquanto você não sabe e não delimita o que você quer, enquanto você só quer ser feliz, não adianta. Porque você precisa ter um foco, um propósito, um objetivo. Você precisa saber para onde você está olhando e caminhar na direção daquilo. Senão você vai caminhar e não vai chegar nunca a lugar nenhum. E aí o tempo começou a passar, os meses começaram a passar. Já tínhamos acordado que íamos ter outro filho. Tinha uma certa garotinha que orava todo dia de noite, pedia papai do céu esse outro bebê. E a gente decidiu, vamos ter um filho. Paralelo a isso, eu comecei a ser procurada pelas pessoas. Sabe quais eram as pessoas?
as pessoas de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, que vinham até mim e diziam: obrigada por você ter implantado aquele projeto de gestantes. Eu nunca tinha conseguido ir, nunca teria conseguido ir ao médico se eu não tivesse tido essa oportunidade. E me apresentava o filho. Aí me aparecia uma outra mulher: Marilã, olha fulano. Fulano tem 10 anos. Foi às creches. Você sabia que a única refeição que ele fazia eram as refeições que ele fazia na creche? E que eu queria morrer quando as aulas terminavam, porque nas férias esse menino me pegava tanto piolho, esse menino ficava tanto sem comer, e aquilo ali pra mim, gente, quando as pessoas começaram a dar o feedback, quando as pessoas começaram a me procurar para implantar esses projetos em outros lugares, foi que aí caiu uma ficha, e aí eu tive um insight de qual era o meu propósito e o que é que eu fazia no mundo. O tempo todo estava ali na minha frente, mas eu queria tanto ganhar o mundo, tanto ser feliz e tanto ser realizada, que eu não entendia que eu estava sendo realizada fazendo pelas outras pessoas. E que o meu propósito era muito maior do que aquilo que eu achava que era. Porque o meu propósito era encontrar em mim algo que movesse a vida das pessoas. O meu propósito era e é trabalhar dentro da minha profissão, dentro da minha área, claro, mas mudando vidas. O que eu faço tem que tocar alguém, senão não faz sentido. O que a gente faz tem que tocar o outro, senão não faz sentido. A nossa vida não é só acordar, ir para o trabalho, suprir a nossa casa das necessidades básicas, não é só isso. Não faz sentido. Você pode ser milionário, você pode suprir a sua casa de tudo, mas se não tiver um propósito e se isso não mudar a vida das pessoas, nunca vai fazer sentido. E aí, mais uma vez, grávida, eu tive não sei se uma iluminação, como diria a pastora, eu não sei como os evangélicos poderiam dizer isso, mas eu comecei a observar que na minha cidade o número de crianças especiais era muito grande. Que na minha cidade as crianças têm muitos problemas comportamentais, de transtornos, muitas crianças com deficiência intelectual, deficiência física, e a gente tinha muitos pedidos, isso mesmo no começo do ano, muitos pedidos eu estou acelerando, juro por Deus, muitos pedidos, né, de exames, enfim, e aquelas mães não tinham condição nenhuma. Assim eu comecei a pesquisar, levantei os dados e a gente tinha 200 crianças na idade entre 0 a 10 anos, que eram diagnosticadas e nunca tinham ido ao médico. Crianças que viviam trancadas dentro do quarto, porque a família tinha vergonha de expor pela condição física, pela condição intelectual. E aí, mais uma vez, eu sentei, só que dessa vez, plena, sem amarras, entendendo que a minha missão ali era, mais uma vez, trabalhar, claro, me realizando, né? Porque óbvio que a gente faz pelos outros, mas se realiza. Mas dentro desse propósito, dentro da minha missão e dentro da minha felicidade, trabalhar para que a vida das pessoas melhorassem. E assim eu fiz. E assim nasceu o AMAR, que é um centro multidisciplinar em educação inclusiva, onde a gente tem o atendimento de forma gratuita para nossas crianças, de neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, psicopedagogo e pedagogas. Com essa minha história, o que eu quero trazer para vocês é que às vezes a gente fecha os nossos olhos e tem preconceito para as oportunidades que aparecem para a gente. Então, ir para lá por conta do trabalho dele, porque é o trabalho dele, e viver aquilo ali para mim, me cegava tanto que era a vida dele, que eu não conseguia enxergar que o tempo todo foi minha vida. E que o tempo todo eu fiz a diferença na vida das pessoas, e que o tempo todo Deus me mostrava, você vai lidar com gente, você vai precisar lidar com gente, e seu trabalho vai fazer a diferença. Mas eu não notava, porque eu não sabia qual era o meu propósito, eu não me conhecia, e eu mesmo sabendo, aí segura na mão de Deus, né, porque era Deus que dizia, vai e faça, porque eu não entendia o porquê de estar fazendo, mesmo sabendo que era algo bom. Então, como é importante a gente receber as oportunidades que a vida nos dá, sem amarras e sem trava nos olhos, aproveitar essas oportunidades, aproveitar para nos conhecer, aproveitar para realizar e entender que quando a gente se descobre, se autoconhece e começa a buscar isso, a gente faz a diferença na vida de todo mundo, na vida nossa, na vida das pessoas que nos cercam. E para finalizar, eu queria só dizer, desculpa,
Só dizer uma frase de um psicólogo que é Jung, apesar de não seguir a linha de Jung, ele diz assim, que quando a gente olha para fora, a gente só sonha. Mas quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Então, que cada um de vocês que está aqui presente de alma, se desperte pelo motivo que você acorda todas as manhãs. Por quê? Para quem? Para quê? Com que intenção vocês acordam e vão dormir? Porque essa vida passa assim, num sopro, e a gente precisa fazer a diferença. Obrigada. E aí, gente, que tal? Que bom, hein? Maravilhoso. Que noite, hein? Olha, temos duas grandes atrações, a gente está dentro do tempo. Só queria fazer o seguinte, vocês receberam as caixinhas? Já comeram? Não, né? Então vamos levantar um segundinho só para a gente trocar as caixinhas com o colega do lado, dando um abraço. O abraço tem que ter, né? Peraí, tia, só um segundo. Procurando minha caixinha. E aí, vamos sentar, gente. Valeu. Vocês abraçaram, é um abraço e até uma conversinha aí no meio, né? Ai, tia, eu abraço e quando eu sentar eu procuro a caixinha, tá? Vamos sentar. Qual é o seu pra não... A garota do tempo Lu tá tão doida que tá mostrando o fim aqui. Eu queria agradecer, aproveitar a doutora Débora, que vai ser a próxima galáctica. Agradecer muito ao Grupo CAN. O Grupo CAN está apoiando esse evento. Vocês receberam o brindezinho na entrada, não foi, Mila? Com o Grupo CAN. E eu estou fazendo um projeto das pílulas, só para contar em 30 segundos, que eu estou muito feliz, porque todo mês, dos 50 pílulas do livro, eles escolheram 24. E todo mês eu vou lá e aplico 2 pílulas. Ontem foi raiva e medo. E aí no fim do ano, eles terão, eu teria trabalhado as 24 pílulas, eles vão receber um certificado de alta e vão receber um título de embaixador do bem viver, sendo um modelo de organização que está preocupada com o lucro, está preocupada com o cliente, mas está preocupada também com a saúde emocional e mental dos colaboradores. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Grupo CAN. E as meninas, duas grandes parceiras, Suzana, levante aí, sou menina retada essa Suzana, é cadeira. E Elane do marketing do RH, cadê a Elane do marketing? Minhas parceiras. Gente, e doutora Débora, que trabalha lá na área médica, é Clion, é isso? Do Grupo CAN, Clion, que é a parte de oncologia, e ela vai dar um prazer também pra gente. Que tal? E depois, fazendo a síntese, quem vai fazer a síntese, que era a Sarginha, e Sarginha passou para quem essa missão, através de mim, Solanginha. Olha que síntese linda. Vamos lá. Boa noite, gente. Obrigada, Garrido, pelo convite. Acho que estamos sem tempo. Acabei de saber que tinham só 10 minutos para falar. Eu quero começar dizendo que eu estou me sentindo, sabe como? Na entrevista que eu fiz para poder ser admitida na Clion. A Clion, sabe por quê? A Clion é a clínica de oncologia do Grupo CAN. Né? E nós, médicos, nós somos bem alienados. A gente estuda, prepara aula, tudo muito técnico. Né? E quando eu fiz essa entrevista, foi a primeira entrevista de emprego da minha vida. Eu já era formada, eu já tinha residência, já tinha mestrado. E eu tinha voltado de um curso nos Estados Unidos, estava com os conhecimentos fervendo. E eu estava na recepção, depois de um chazinho de espera, que eu tomei do diretor da clínica, que ele estava atendendo, né, até tarde. Eu estava estudando e revisando os estudos clínicos, porque eu pensei, ele vai me perguntar, ele vai me fazer várias perguntas. E, na verdade, quando eu sentei na frente dele, a primeira coisa que ele falou foi: fale sobre você. E eu falei: meu Deus, eu não estudei sobre isso. Eu não me preparei para falar sobre isso. Eu estou me sentindo um pouco assim, viu, gente?
porque, na verdade, Elane, do marketing da CAN, quando ela me convidou, foi por conta de uma palestra que eu dei sobre a autoimagem da mulher com câncer de mama. Eu sou oncologista e o meu foco na clínica é câncer de mama, além de cuidados paliativos. Né? Então, na verdade, eu tenho uma aula pronta, eu tenho slides prontos, eu tenho fotos, né? Tem uma aula na minha cabeça e eu chego aqui e me deparo com esses depoimentos, né? Depoimentos de vida realmente inspiradores. Então, no momento que eu estava ali, eu já mudei minha pauta na cabeça umas 10 vezes. Já pensei até em fazer uma terapia de grupo, trazer um problema pessoal para vocês, para a gente dividir aqui. Então, eu acho que eu vou fazer um mix, tá? E vamos ver o que é que sai no final. Vou falar um pouco de mim, então, já que todo mundo falou. Né? Meu nome é Débora, todo mundo já sabe. Eu sou casada. Minha mãe está aqui na plateia, minha irmã é psicóloga, minha mãe é contadora. Eu sou a primeira médica da família. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Né, mãe? Muito questionadora. Então eu fazia perguntas difíceis desde novinha, do tipo, mãe, como assim Deus nunca nasceu e nunca morrerá? Né? E para onde vamos? Como surgiu? Qual a origem do universo? Eu me lembro que quando eu fui ter o meu primeiro professor de biologia na 5ª série, eu falei, pronto, ele vai me dar a explicação que eu quero. E eu fiquei aguardando, juro por Deus, eu fiquei aguardando o final da aula para chegar para o professor Feliciano, não sei nem se alguém conhece, é professor de biologia, e acabou a aula, eu fiz, professor, eu estou esperando o final da aula para te fazer uma pergunta. Eu já estudei sobre o Big Bang, eu já sei que estourou lá, que teve aquela explosão, mas e antes dele? O que é que tinha? E aí o professor fez, Débora, a gente ainda não tem essa resposta. E eu fiquei super frustrada, né? Continuei com várias perguntas. E eu fazia essa pergunta para minha mãe, para meus pais, e minha mãe, muito ocupada, era essa super mulher que trabalha fora, 3 filhos, e ainda tinha que ficar gostosa, né? Então, ela dizia, às vezes ela sem resposta, ela dizia para mim assim, Débora, o que não está na Bíblia, e ela nem é tão religiosa, mas ela dizia, o que não está na Bíblia é porque Deus não quer que questione. É pecado. E aí eu ficava com medo. Gente, eu não posso ficar questionando de onde Deus surgiu, essas coisas, porque é pecado. Então eu ficava com essas perguntas para mim. E isso foi, eu levei isso comigo, do sentido da vida. Eu queria realmente encontrar um sentido para minha vida. Eu acho que a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui a passeio, é muito legal se divertir, é muito bom viajar, né, é muito bom namorar, enfim. Mas eu sempre quis dar um sentido para minha vida. E um dia eu fui para o cinema, imagina, eu fui para o cinema, assisti um filme, o filme se chama O Mistério da Libélula. Eu tinha 16, 17 anos. E eu não sabia ainda o que é que eu ia fazer no vestibular. E nesse filme, eu vi uma oncologista. Ela tratava de pacientes com câncer. E foi a primeira vez que eu me deparei com essa especialidade. Naquele momento que eu vi aquela mulher, naquela personagem no filme, foi como um insight mesmo, uma resposta de Deus, né, uma resposta, enfim, divina, que era isso que eu vim fazer nessa vida. Né? Naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer oncologia. Falei com meu pai, não, minha filha, por que você não faz uma coisa mais tranquila? Você é tão meiga, você é tão amorosa, você é tão chorosa, você vai fazer oncologia que é tão triste. Mas aquilo já estava realmente dentro de mim. E eu fiz medicina, fiz vestibular para fazer oncologia. E eu passei os 6 anos da faculdade com várias pessoas dizendo para mim que era muito triste e que eu deveria pensar em pediatria ou dermatologia, que eu tinha cara de dermatologista, não sei porquê. Né? Não sei qual é a cara de oncologista, qual é a cara de dermatologista, enfim. Mas eu ouvi muito isso, inclusive do meu pai dizer, tem certeza, minha filha? Não mudou de ideia, não achou nada mais, né, ao longo desses 6 anos, e não. Na verdade, sempre me fortaleceu essa convicção de que eu queria ser oncologista, que eu queria lidar com pacientes com câncer, né, que é um diagnóstico super difícil. Acho que todo mundo aqui conhece alguém, ou de repente alguém até aqui já vivenciou essa doença, já lutou contra essa doença, já venceu, né? Então isso sempre veio comigo. Então foram 6 anos de faculdade. Depois que eu concluí os 6 anos de faculdade, eu fui fazer um mestrado na Inglaterra em cuidados paliativos, que foca em pacientes com doenças incuráveis, então um câncer sem possibilidade de cura, para dar todo o cuidado com o objetivo de dar uma qualidade de vida. Nos cuidados paliativos você não foca em cura, você foca em qualidade de vida. Então, hoje na Clion, inclusive, eu faço o ambulatório de oncologia clínica, voltado para pacientes com câncer de mama, e temos também o consultório de cuidados paliativos.
que a gente chama de controle de sintomas, terapias de suporte. Hoje a gente tem um grupo chamado Bem Viver. Bom, eu vou chegar lá o porquê que eu cheguei nessa ideia de cuidados paliativos. Quando eu era estudante ainda de medicina, e eu já queria oncologia, eu acompanhava um médico. E quando a gente é estudante, a gente é meio que sombra, né? Aonde o médico vai, a gente vai atrás. Você não sabe muito o que fazer, você não sabe muito o que falar, então você só segue, né? Só segue e vai. E a partir de um determinado ponto, ele foi criando confiança em mim. E aí ele me falou: Débora, tem uma interconsulta, né? Me chamaram para responder essa interconsulta de uma paciente que está internada, que descobriu um conglomerado linfonodal, uma massa na região abdominal, e a gente vai lá para a gente dar o nosso parecer. Entre você, vá perguntando sobre a história dela, que depois a gente vai discutir e eu volto lá. Ok, eu entrei e já me deparei com uma cena que era uma mãe, uma senhora, né? A paciente, na verdade, era a filha dessa senhora, que tinha uma síndrome. Ela já nasceu com uma síndrome, então era uma paciente já neurológica, que inclusive fazia hemodiálise, né? E que estava agora com essa massa pélvica e abdominal a esclarecer. Ok, colhi todo o histórico, vi o quanto sofrido foi a vida dessa mãe se dedicando, né, a vida inteira por conta dessa filha que já nasceu com um problema, totalmente dependente da mãe, que agora estava ainda com esse achado. Voltei para discutir com o preceptor. E quando a gente foi procurar, na verdade, essa paciente, há cerca de 4 meses antes, essa paciente, ela tinha feito uma cirurgia de vesícula. E aí, o meu preceptor fez: bom, precisamos do anátomo patológico dessa vesícula. Por que essa vesícula foi retirada? O que tinha nessa vesícula? Era só cálculo, pedra? Era inflamação? O que era? Vamos descobrir. Afinal, ela está com uma massa abdominal, isso pode ter relação. E aí fomos atrás desse resultado e descobrimos que ela teve um câncer de vesícula há 4 meses atrás. Ela foi feita a cirurgia, foi feita a retirada da vesícula e, na verdade, o resultado desse anátomo patológico não chegou nas mãos dessa família, né? E quando a gente foi investigar, aí a gente vai: como que não chegou? A mãe não foi buscar o resultado, aí a mãe disse que não foi informada que deveria ter ido buscar, aí a gente foi até o hospital, fomos até o setor da biópsia para saber: poxa, esse resultado não foi entregue. Vocês não fazem uma busca ativa dos pacientes que não pegam os resultados de um câncer, né? Um câncer de vesícula? E aí eles disseram que tentaram, que fazem sim busca ativa, que tentaram entrar em contato, mas que o número, enfim. Chegamos para essa mãe para dizer: olha, sua filha há 4 meses atrás veio retirar a vesícula e, na verdade, ela já tinha um câncer desde aquela época. Provavelmente isso que ela tem hoje tem a ver, já é uma disseminação desse câncer que ela teve lá atrás e, infelizmente, não foi descoberto naquela época. A mãe ficou abaladíssima e super revoltada, né? Revoltada inclusive com o hospital, com toda a situação de por que essa informação não chegou nela. E assim, a verdade seja dita, a gente sempre tenta amenizar a situação, o corporativismo. Será que realmente alguém teve culpa nisso? E então o nosso discurso foi: bom, vamos analisar tecnicamente, do ponto de vista científico, um câncer de vesícula, naquela época, sendo retirado, nada mais a se fazer depois. Você realmente retira a vesícula e pronto, e acompanha essa paciente com exames de imagem. Tá? Naquela época era assim. Ano passado saiu até um estudo novo que a gente tem uma medicação que a gente faz atualmente, mas naquela época não. Então, quando a gente encontrava com essa mãe que estava dilacerada e que não queria contar para a filha, e a filha tinha pouco tempo de vida, ela sempre questionava isso, que ela não se conformava, E o nosso discurso sempre era: calma, naquela época, se ela se ela soubesse naquela época, nós não faríamos nenhum tratamento adicional. Primeiro porque não existia um tratamento adicional para esse tipo específico pós-cirurgia. E depois porque era um paciente com uma síndrome neurológica, em hemodiálise, ou seja, com limitações clínicas para fazer um tratamento quimioterápico. E a gente insistia nessa mesma tecla com ela, no sentido de acalmar e amenizar.
E uma vez eu encontrei com essa senhora, a última vez que eu encontrei com essa senhora foi no café desse hospital. E ela estava chorando e eu parei para cumprimentá-la e ela disse, doutora, ela me chamava de doutora apesar de eu ser estudante na época, ela disse, eu já entendi que vocês me disseram que não haveria nada mais para vocês fazerem naquela época, 4 meses atrás. Isso eu já entendi. Mas se eu soubesse que a minha filha tinha câncer, tinha muita coisa que eu poderia ter feito por ela. Eu poderia ter feito as comidinhas que ela mais gostava. Eu poderia ter colocado os filmes que ela mais gostava para assistir de novo. Então, haveria muita coisa para eu fazer. Isso me tocou profundamente e me toca até hoje. Então, isso me despertou para os cuidados paliativos. Isso me despertou para saber que, diante de um diagnóstico de uma doença sem cura, sempre há muito o que fazer. Sempre temos muito o que oferecer. Para a qualidade de vida, para um conforto, para o carinho, para o amor, né? Para que essa pessoa viva os últimos dias da vida dela. Para isso, gente. Nada a ver com o que eu tinha pensado em falar essa, né? Que noite, hein, gente? É reggae ou não? Emoção não, né? Reflexão. Olha, só a Lanjinha tá vindo. Aqui, ó, edição 3 de abril. Primeira mão, 3 de abril. Edição 90, olha os galácticos que vão vir. Fernando Guerreiro, gente, vai voltar. Não Castro, imagina quem vai perder um negócio desse. Calzinho Mascarenhas, Pedro Cordier. Marco, o pastor Marco agora vai para fora, viu, no próximo. Bruninho Pitanga e eu. Vocês vão estar aqui ou não? 3 de abril, edição 90. Para a gente fechar com Solanginha, uma historinha de 30 segundos. Eu estava na pista. E aí fica na pista e sai da pista, né? E aí apareceu uma figura aqui que eu conheci na porta do Teatro Eva Reis, no Encontro da Cultura. E comecei a trocar zap vai para lá, zap vai para cá, aquela conversinha mole. E um dia ela me chamou para jantar. Eu digo, olha, o negócio está ficando bom. Fui pro jantar, já comprei uma roupinha nova, perfume, quem já tá seguindo os passos de Adriana. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, olhei para a mesa, luz de velas. E ela veio de lá e disse assim, sim, eu preciso dizer um negócio a vocês bem rápido. Durante toda a minha vida, eu tive pavor de uma comida chamada peixe. E as pessoas até gostam, eu tinha horror de peixe. Falava que era peixe e saia correndo. E aí, no dia que ela fez esse jantar, eu todo empolgado, cheguei lá, luz de vela, vinham na mesa, e é hoje. Ela disse, olha, passei a tarde fazendo um jantar para você, venha ver o que foi, peixe. Aí disse, peixe, né? Peixe. Legal. Aí eu falei, peixe, eu queria dizer assim, peixe o quê? Foi peixe, frango? Não, só peixe. E aí eu pensei, eu não vou perder esse amor por causa do peixe, eu vou comer o peixe. Vou comer com macrobiótica, tá sem mastigada, depois eu vou no banheiro e dou um fundo. E que ela fez um peixe que eu sentei, para educadamente comer o peixe, um pedacinho, que eu comi o primeiro pedaço e endoidei. Gostoso. Aí eu comi 80% do peixe, ela 20%. E ela disse assim, você adora peixe, né? E aí, esse peixe rendeu, hoje a minha mulher Milena. Então, olha, faça um peixe, viu, que dá certo. Solanginha, vem pra cá. Solanginha acompanhou essa história, não foi? Minha psicóloga. A rainha do peixe. Boa noite. Boa noite. Não poderia deixar passar